Salmo 23, Questo Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido de todo mundo. magari sia il salmo più conosciuto in tutto il mondo. Eu penso que seja um dos textos da Bíblia mais lidos. Io penso che sia un testo più letto. Talvez o primeiro texto que nós aprendemos. Il primo testo che noi impariamo. Me lembro quantas vezes minha mãe recitava em casa quando eu era Mi pequeno. o Salmo ricordo 23. quante volte mia madre recitava a casa insieme. Mas será que todas as pessoas Ma sarà che tutte le persone conhecem o Deus deste salmo? conoscono il Dio di questo salmo? Conhecem o pastor aqui do Salmo 23? Conoscono il pastore del Salmo 23? Aleluias. Nós temos a plena convicção Noi abbiamo la piena de convinzione que Ele é o Criador da terra. di che Lui è il creatore della terra, É o Deus Todo-Poderoso. è il Dio potente, E é somente para aqueles que acreditam nisso ed è soltanto per coloro che credono in questo. que as promessas descritas nesse salmo, Le sue promesse scritte in questo salmo elas podem ser aplicadas. possono essere applicate. Eu imagino como o salmista Davi estava inspirado quando escreveu esse Io texto. immagino la ispirazione del salmista mentre scriveva questo salmo. Ele tinha plena convicção. Lui era convinto, Ele tinha a plena certeza de quem era o Senhor. aveva la piena certezza di chi era il Signore. E ele sabia também E lui sapeva anche do que Deus representava na sua vida. di che cosa significava Dio per lui. E o Senhor para Davi era como ele descreve no versículo 1. Il Signore per Davide era come lui descrive nel primo verso. O Senhor para ele era um pastor, Il Signore era il suo pastore, era o seu pastor. era il suo pastore. Davi verdadeiramente conhecia a Deus. Davide veramente conosceva Dio, Por isso ele pôde declarar: per questo ha potuto dichiarare: o Senhor é o meu pastor il Signore è il mio e pastore nada me e faltará. nulla mi mancherà. E quanto a nós, E quanti a noi, para que eu e você possamos nos beneficiar destas verdades, affinché possiamo godere e vivere queste verità, para que nós possamos viver sempre na posse dessas bênçãos, per poter prendere possesso di queste benedizioni, vivendo a amplitude das promessas que Deus tem sobre nós para esse tempo, vivendo la pienitudine di queste promesse che Dio ha per noi, nós precisamos ter a consciência, dobbiamo avere la coscienza, nós precisamos ter a certeza dobbiamo avere la certezza de que nós somos ovelhas di che noi siamo pecora e Ele e Lui é o nosso pastor. è il nostro pastore. Nós somos ovelhas Noi siamo pecore e Ele é E o Lui nosso pastor. è il nostro pastore. Todo esse salmo aqui, o que o salmista diz é uma grande verdade. Questo salmo è una grande verità, Mas isso só faz sentido ma questo c'è soltanto un senso para aquelas pessoas que na realidade se tornaram ovelhas. per quelle persone che sono diventate vere pecore, Ovelhas que pertencem a um Senhor. pecore che appartengono a un Signore. Então, para você se beneficiar destas promessas, Allora, per godere di questi benefici, existem três questões nesse salmo ci sono tre questioni in questo que eu salmo gostaria de concluir com você nesta che noite. mi piacerebbe concludere con te in questa A sera. primeira verdade desse salmo: La prima verità di questo para salmo, nós vivermos o nada nos faltará, per vivere questo nulla ci manca, primeiro ele tem que ser o nosso pastor. lui deve essere prima il nostro E para pastore. ele ser o nosso pastor, E per lui essere il nostro nós pastore, precisamos ser ovelhas dele. dobbiamo essere pecore. E aí, eu e você já sabemos quem é o pastor desse salmo. E allora io e te sappiamo già chi è il pastore di questo salmo. Mas como nós poderemos saber Ma come facciamo per se sapere verdadeiramente se veramente nós temos sido ovelha desse pastor? stiamo essendo pecore di questo Quem é o pastore? pastor desse salmo que Davi fala? Chi è il pastore di questo salmo che Davide presenta? O evangelista João nos traz uma notícia muito reveladora. L'evangelista Giovanni porta una notizia molto sviluppante. Ele vai dizer uma palavra que Jesus fala. Lui dice una parola che Gesù ha No detto capítulo 10, versículo 11. nel capitolo 10 verso 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Io sono il buon pastore. E ele diz assim: eu conheço as minhas E lui ovelhas dice io conosco le mie e pecore elas me... e di queste As minhas ovelhas me conhecem. le mie pecore mi A conoscono. pandemia desses dias La pandemia di questi não giorni pode ser maior non può essere più do grande que aquilo que nós conhecemos deste Deus. di quello che noi conosciamo da questo Dio. As circunstâncias desse dia. Le circostanze di questi O giorni. mundo passa por um momento delicado
muito no campo econômico também. Il mondo affronta un problema nel mondo economico in Mas questo quem é periodo. ovelha dele Ma chi sono le sue pecore sabe que há um tempo determinado para todas as coisas. sanno che c'è un tempo determinato per ogni E se a cosa. coisa não se resolver aqui, E se la cosa non sarà risolta qui, daqui a pouco a trombeta vai tocar. tra un po' la tromba suonerà. Quem é ovelha Chi è pecora vai subir com ele. salirà insieme a lui. Nunca mais nós veremos coronavírus. Mai più vedremo coronavirus. Nunca mais nós veremos nenhum tipo de peste. Mai più vedremo nessun tipo di Nunca pandemia. mais vamos precisar de vacina. Non avremo più bisogno dei vaccini. O Senhor é o meu pastor Perché il Signore è il mio e pastore nada me e faltará. nulla mi manca. Mas escute isto. Però ascoltate una cosa. O pastor que o Salmo 23 está falando. Il pastore che il Salmo 23 ci O appresenta, pastor que Davi se refere il pastore che Davide riferisce, é o Senhor Jesus. è il Signore Gesù. Então, depois que você descobre quem é o verdadeiro pastor desse salmo, Quindi dopo di aver scoperto chi è il vero pastore di questo no salmo, segundo momento você precisa sempre se examinar il secondo momento bisogna sempre esaminarsi para ver se você tem sido ovelha desse pastor. per vedere, per capire se siamo veramente pecore di questo Se nós pastore, estamos no aprisco do Senhor Jesus. se siamo veramente vicino al Signore Porque se Gesù. isso acontece, você está abrigado nele. Perché se questo succede tu sei protetto in Lui. Se isso acontece, você vai congregar com o rebanho dele. Se questo succede tu congregherai insieme al suo gregge. Se isso acontece, você se recolhe com o rebanho dele. Se questo succede tu sei insieme al suo greggio. E é muito importante Ed è molto importante que quando o pastor olhe para o seu rebanho aqui na che terra, quando il pastore guarda verso i greggi qui sulla terra, ele consiga ver a mim, riesca a vedere a me, ele consiga ver você. riesca a vedere a te. É importante você ser guiado por Jesus. È importante essere guidato da Gesù. Porque ele diz no versículo 27 lá de João 10: Perché lui dice nel verso 27 di Giovanni 10, As minhas ovelhas le mie pecore ouvem a minha voz. ascoltano la mia voce. Eu as conheço Io conosco loro e elas me e seguem. loro mi seguono. Como saber se sou ovelha? Come facciamo a sapere se siamo pecora? Você reconhece a voz do Senhor Jesus? Tu riconosci la voce del Signore Gesù? Você tem sido guiado pelo Senhor Jesus? Sei guidato dal Signore Gesù? Tudo que você faz Quello che fai é orientado pelo Senhor Jesus? è guidato dal Signore Gesù? Então você pode se certificar Allora tu puoi essere sicuro de que você é uma ovelha do di che Senhor tu Jesus. sei una pecora del Signore E em Gesù. terceiro lugar, In terzo luogo, é preciso que você se certifique è bisogno certificarsi que você tem as marcas do teu pastor. di che hai i segni del tuo pastore. Você tem as marcas do teu dono. Tu hai i segni dal tuo padrone. Os irmãos que conhecem rebanhos aqui I fratelli che conoscono un greggio sabem que o animal ele é marcado pelo dono. sanno che gli animali vengono segnalati dal padrone. Quais seriam as marcas Quali seriano questi segni que as ovelhas do Senhor Jesus che possuem? le pecore del Signore possiedono? Uma das principais marcas Uno di questi principali segni é a marca da fé. è il segno della fede. Fé no Senhor Jesus. Fede nel Signore Gesù. Tem gente que confia em muitas Ci coisas. sono persone che confidano in tante cose. Uma certa vez eu conheci uma senhora que ela confiava na pata do coelho morto para dar sorte. Una volta ho sentito una persona che bisognava portare sempre dietro una zampina di un coniglio perché era un portafortuna. E eu pensava como é que a pata de um coelho morto poderia proteger E aquela io mulher. pensavo come fa un zampino di un coniglio proteggere qualcuno. Tem pessoas que têm a ferradura de um cavalo. Ci sono persone che hanno quello ferro che si mette sotto la zampa del cavallo Para trazer proteção. per avere E protezione. eu fico pensando na sorte daquele coelho que perdeu a pata. Io mi metto a immaginare la sorte di quello coniglio che ha perso il suo zampino. Nem a pata dele ele conseguiu segurar. Neanche la zampa è riuscita a trattenersi. Como é que ele vai proteger a casa de alguém? Figuriamoci proteggere qualcuno. Como é que ele vai proteger a vida de alguém? Come farà a proteggere qualcuno? Oh, aleluia. Observe bem isto. Osserviamo questo. Uma certa vez o Senhor Jesus falou, Una volta Gesù ha detto, João 10, 26. Giovanni 10:26, Jesus disse assim para a multidão: Gesù ha detto alla folla, Vocês não creem voi non credete porque não são minhas ovelhas. perché non siete mie pecore. Então, quando uma pessoa ela é ovelha de Jesus, Quindi quando una persona è una pecora del Signore, ela tem fé.
ha fede, ela crê. crede, Ela crê que Jesus é Deus. crede che Gesù è Dio. O bendito que veio a este mundo. Il benedetto che è venuto in questo mondo Ele chegou aqui como ovelha também. è venuto qui come pecora anche, Chegou sem mancha, sem defeito, senza macchia, senza difetto, sem pecado, senza peccato, sem desobediência. senza E desobbedienza. voluntariamente E volontariamente ele se entregou ao sacrifício de morte che è consegnata a un sacrificio di morte por causa de nós. per noi. Oh, aleluia. Então nós não podemos desobedecer a este Deus. Non possiamo disobbedire a questo Dio. Quantas pessoas dizem: Quante persone dicono: ah, mas eu tenho uma natureza muito má. io ho una natura così cattiva. Mas quando você recebe o Senhor Jesus, Ma quando ricevi il Signore Gesù, você passa a receber a natureza dele tu também. passa ad avere la sua natura. Pelas suas pisaduras, Tramite le sue lievedure, nós fomos sarados. noi siamo stati guariti. Nós fomos sarados. Siamo stati guariti. Nós fomos sarados. Siamo stati guariti. Nós fomos sarados. Siamo stati guariti. A Bíblia diz que aqueles que creem, La Bibbia dice che coloro che credono eles são ovelhas de Jesus. sono pecore sue. Eles possuem a marca da fé. Possiedono il segno della fede. Qual é a outra marca importante que a ovelha de Jesus tem? Qual è un altro segno importante che una pecora ha? É a marca da obediência. È il segno É a dell'obbedienza. marca da submissão. È il segno della sottomissione. É a marca da autonegação. È il segno dell'autorinnegazione. Lembramos que Jesus disse: Ricordiamo che Gesù ha detto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. le mie pecore ascoltano la mia Eu as voce. conheço Io conosco loro e elas me e seguem. loro mi seguono. Significa dizer que quando uma pessoa verdadeiramente é de Jesus, Significa dire che una persona, quando è di Gesù, ela é marcada por uma vida de obediência. è accompagnata, vive una vita in obbedienza. Ovelhas de Jesus Una pecora di são Gesù pessoas que decidiram obedecer. sono persone che hanno deciso di offrire. Finalmente, a outra marca. Finalmente un altro A segno. ovelha de Jesus possui a marca do amor. La pecora di Gesù possiede il segno dell'amore. Ela é capaz de passar por sofrimento. È capace di affrontare le sofferenze. Ela é capaz de passar por perseguição. È capace di affrontare le persecuzioni. As ovelhas de Jesus, Le sue pecore elas não gostam. non piacciono, As ovelhas de Jesus, elas amam. ma amano. Você sabia que amar muitas das vezes é o contrário de gostar? Sapete che amare a volte è il contrario di piacere? Quando nós dizemos eu gosto de você, Quando noi diciamo tu mi piaci, significa dizer o seguinte: eu gosto daquilo que você faz. significa a volte dire mi piace quello che tu fai. As coisas que você faz me agradam. Le cose che tu fai mi piacciono E por isso eu te gosto. e per questo tu mi piaci. Mas o amor é o contrário disso. Ma l'amore è il contrario di questo. Quando eu digo eu te amo, Quando io dico io ti amo, significa que sou eu significa che sono quem io vai fazer as coisas para te agradar. chi farà le cose per piacere a te. As ovelhas do Senhor Jesus Le pecore del Signore são Gesù pessoas que amam sono persone che amano e elas fazem coisas que agradam ao e Senhor fanno le Jesus. cose che piacciono al Signore. Entenda essa grande verdade. Capiamo questa verità. Conheça quem é o teu pastor. Cerca di conoscere chi è il tuo pastore. Tenha certeza se você está sendo ovelha dele. Assicurati se tu sei veramente una sua pecora. Tenha a marca dele. Abbi il suo segno. Porque o Senhor é o meu pastor. Perché il Signore è mio E pastore nada e nulla me faltará. mi manca. Nos dias de hoje as pessoas estão vivendo tantas perdas. Nei giorni d'oggi le persone stanno avendo tante perdite. Às vezes falta dinheiro, A volte manca i soldi, falta emprego, il lavoro, faltam amigos, gli amici, falta o combustível, combustibile, falta o gás, manca il gas, falta o produto para fazer o café. manca il prodotto per fare il caffè, Para alguns falta o juízo, il giudizio falta manca, a maturidade, la maturità, a la paciência. pazienza. Alguém já disse lá em casa, Qualcuno ha già detto così, è a uma casa mia fartura. è un'abbondanza. Farta isso, farta aquilo outro. Isso aí acho que nem Non tem. so né? come tradurre. Ai. Mas será que o salmista Davi exagerou, irmão? Ma sarà che il salmista Davide è un po' esagerato? Será que essa parte da Bíblia, quando ele diz nada me faltará, será que isso verdadeiramente é assim? Sarà che Davide, quando ha detto nulla mi manca, è così? A palavra de Deus não falha. La parola di Dio non manca. Se você já entendeu que você é ovelha desse pastor, Se tu hai già capito che sei una sua pecora, então não resta mais nada non resta più nulla para você entender per capire que nada vai te che faltar. nulla ci mancherà.
Isso aqui é um fato da palavra de Questo è Deus. un fatto della parola di Dio. Nada vai nos faltar. Nulla ci manca. Em primeiro lugar, o bom pastor aqui, ele fala de cuidado. In primo posto il buon pastore garantisce prendere cura. Versículo 12 diz que ele vai levar as suas ovelhas para pastos verdejantes. Il 2 dice che porterà le sue pecore ai pascoli verdi, Local de águas tranquilas. luoghi di acque tranquille. Bom descanso. È un buon riposo Para que elas tenham vigor. affinché possano essere vigorose, piene di forze, Para que elas sejam cheias de che força. siano piene di forze, Para que elas sejam che restauradas. siano restaurate. A boa notícia que eu tenho para você La buona notizia che ho per é te que o nosso pastor, è che il nostro pastore ele tem cuidado prendi cura e ele zela pelas e suas lui ovelhas. prendi cura veramente delle sue pecore. Ele promete que não vai te faltar o necessário. Lui promette che non ti mancherà nulla. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a roupa, A volte le persone si preoccupano con il vestito estão preocupadas com a comida, o col cibo, mas em outro salmo, no Salmo 37, ma Davi declara: nel Salmo 37 Davide dichiara: eu já fui jovem, sono stato giovane hoje eu sou velho, e ora sono vecchio, mas eu nunca vi ma non ho mai visto um justo un giusto desamparado, desamparato, nem os seus filhos neanche la sua discendenza mendigar o pão. a mendicare il Eu pane. faço parte dessa Io geração. faccio parte di questa Quantos generazione. aqui Quanti qui têm essa alegria de hanno testemunhar? questa gioia di testimoniare? Geração de justos do Senhor. Generazione di giusti del Geração que vai Signore. viver o arrebatamento. Generazione che vedranno, che parteciperanno del rapimento. Por que você tem essa alegria? Perché tu hai questa gioia? Porque o Senhor é o nosso pastor. Perché il Signore è il nostro pastore. Ele reina sobre tudo. Lui reina su ogni cosa, Ele reina sobre todos. su ogni e tutti.